Para sua prova sobre o tema A questão da terra no Brasil, é importante que você domine os seguintes tópicos. 1. A gênese da concentração de terras no Brasil. Capitanias hereditárias e as sesmarias. Origem dos latifúndios e da monocultura. Como a estrutura fundiária brasileira foi moldada durante a colonização e sua relação com a economia agrária, voltada para o mercado externo. 2. A Lei de Terras de 1850. O impacto da Lei de Terras na distribuição das propriedades e na dificuldade de acesso à terra para pequenos agricultores. A regularização das grandes propriedades e a criação de um sistema que favoreceu o latifúndio. 3. A concentração de terras no Brasil. O Brasil, como o país com a maior concentração de terras do mundo. O impacto social da desigualdade na distribuição de terras. A relação entre concentração de terras e desigualdade social. A relação entre concentração de terras e desigualdade social. 4. O agronegócio no Brasil. O crescimento do agronegócio na segunda metade do século XX e o papel do Brasil como grande produtor e exportador de produtos agrícolas, soja, café, proteína animal, etc. A automação do campo e seu impacto na expulsão de trabalhadores rurais e no crescimento das cidades. 5. A reforma agrária. O conceito e a necessidade de reforma agrária no Brasil. Como a reforma agrária visa a redistribuição de terras e a promoção de justiça social. Movimentos históricos como as Ligas Camponesas e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. A atuação do MST, ocupação de terras improdutivas e sua estratégia para pressionar o governo. Os desafios da reforma agrária no Brasil. O processo de assentamentos de terras e os desafios para garantir a permanência dos assentados nas terras. A falta de políticas públicas efetivas para garantir condições adequadas nos assentamentos. 7. O uso de agrotóxicos no Brasil. O Brasil, como líder no uso de agrotóxicos e suas consequências para a saúde e o meio ambiente. O uso de agrotóxicos proibidos em outros países e seus efeitos a longo prazo, a relação entre o agronegócio e o uso indiscriminado de agrotóxicos, a resistência das pragas e o impacto no uso contínuo de agrotóxicos. 8. O impacto da concentração de terras nas desigualdades sociais, a relação entre concentração fundiária e desigualdade social no Brasil, como a concentração de terras perpetua divisões sociais e econômicas no campo e nas cidades. 9. O papel do Estado e do Congresso Nacional. A atuação da bancada ruralista no Congresso e sua influência nas políticas agrárias. O poder político dos grandes proprietários de terra no Brasil. 10. Questões ambientais e sociais no campo. A poluição ambiental causada pelo uso de agrotóxicos. A expulsão dos trabalhadores rurais devido à mecanização e automatização no campo. Os efeitos da urbanização, causada pela migração de trabalhadores do campo para as cidades. Dicas para a prova. Fique atento ao histórico da estrutura fundiária e como ela se consolidou ao longo do tempo. Compreenda os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, especialmente o MST, e suas formas de mobilização. Entenda os impactos sociais e econômicos da concentração de terras e como isso afeta as políticas públicas. Reflita sobre as questões ambientais relacionadas ao uso de agrotóxicos e os desafios para a sustentabilidade da produção agrícola no Brasil. Esses são os principais temas que você deve dominar para ter um bom desempenho na sua prova.